Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com Mais Mayu. Hoje nós estamos com um expoente da ufologia avançada, um que deve ter o mesmo tempo que eu de ufologia ou mais. Ele é paranormal desde os 6 anos de idade, quando teve uma experiência junto com o irmão, e eu quero que ele conte essa experiência para vocês. E ele faz parte daqueles que não são os trabalhadores de última hora, são os trabalhadores lá de trás, né? Ele é o coordenador da academia, juntamente com a mulher dele. Ele é o coordenador da Academia de Projeções do Paraná. E o tema de hoje dele é a Guerra de Órion. Seja muito bem-vindo, Emanuel Sanches, veterano dos congressos de ufologia, principalmente do nosso amigo Rafael Cury, que nos deixou, mas que virou estrelinha, está brilhando no céu, junto com todos os outros que partiram dessa, acho que para melhor, mas eu sei que há controvérsias para alguns, mas então vamos deixar esse assunto de lado. Emanuel, eu lhe agradeço muito por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Gratidão, gratidão por poder participar do teu programa, Maia. E, nossa, eu conheço o teu livro já, desde a época que você publicou, dos extraterrestres na Amazônia e tal, e é um prazer imenso poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, das informações que a gente obteve também no decorrer desses anos todos, trabalhando aí com contatos extraterrestres, com contatados também do mundo todo, e a gente vai somando informações e estamos aí contribuindo, compartilhando e podendo transformar a nossa vida nesse sentido, ou seja, levar essas mensagens, levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Verdade. Então, você conta para gente como foi esse teu contato na infância. Então, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, nós morávamos na cidade de Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná. E o meu pai era oficial do Exército. Nós morávamos perto do quartel, que era uma zona relativamente retirada da cidade, assim. E eu lembro que nessa época, né, eu tinha de 5 para 6 aninhos de idade, eu e meu irmão estávamos brincando na frente de casa. E eu notei que o meu irmão começou a ter uma espécie de uma convulsão. Ele olhou para mim, arregalou o olho e começou a ter umas tremedeiras. Eu falei, nossa, o que está acontecendo e tal. E nisso ele ficou tremendo, assim como se fosse uma epilepsia, mas na época eu não sabia que era isso. Né? Deu aquele choque nele e ele olhava para cima. Eu me lembro que eu segurei ele e olhei para cima, e em cima de nós tinha o que nós chamamos na época de um imenso trator. Era uma máquina, e aquilo tinha peças, aquela máquina, tinha saliências, e ela girava em cima da gente. E o meu irmão ficou ali tendo aquelas convulsões, e quando eu tirei o olho daquela coisa que girava em cima de nós, que nós chamamos de trator, e olhei para ele de novo, em volta da gente tinha um monte de criaturinhas que na época eu chamei de esqueletinhos, né? Eu vi aqueles esqueletinhos em volta do meu irmão, de mim, e como bom irmão, lógico, deixei o meu irmão e saí correndo. Saí correndo, fui correndo e cheguei, entrei em casa, minha mãe estava ali perto da cozinha e tal, eu abracei ela, me lembro até hoje do cheiro, de tudo que tinha. Abracei ela e falei, mãe, o Jonas, né, meu irmão, tá lá na frente, ele tá mal e tá cheio de esqueletinhos atrás da gente e tal. Daí minha mãe me acalmou e tal, achou que era viagem da criançada, história de criança mesmo. E aí fomos lá atrás, eu com medo, agarrado na mãe, fomos lá, meu irmão estava sentado já na frente da casa, não tinha nada, nem esqueletinhos, nem trator voando,
E o meu irmão ali voltando, sabe, devagar e tal, a gente acabou até pegando ele e levando ali no hospital do quartel para verem o que, que o meu irmão tinha. Pois bem, a partir daquele evento, todas as noites eu comecei a ter paralisias do sono. Eu acordava e estava paralisado, né? E isso muitas pessoas já viveram, essa sensação, né, de quando você, hoje eu já sei, né, que nós estamos com a consciência nossa no corpo astral, num corpo sutil, e achamos que podemos mexer o físico, mas o físico não responde. Então eu comecei a ter essas paralisias, era uma luta terrível para me livrar daquilo, e quando eu conseguia me livrar daquele negócio, eu ia correndo dormir com meu pai e com a minha mãe. Isso foi por várias noites, até que, num desses eventos de paralisia, eu me vi fora do corpo físico. Olhei meu corpo deitado na cama, nós dormíamos em beliche, 7 irmãos, imagine, dormíamos em beliches, e eu achei que eu tinha morrido, né, sem entender direito o que tinha acontecido, mas achava que tinha morrido, ou algo do gênero. Pois bem, nessa de sair do corpo, ver ali o meu corpo, eu comecei a perceber que eu via coisas diferentes do que normalmente a gente vê. E ali começou uma série de experiências que dessa primeira que eu vi que eu tinha saído e achei que eu tinha morrido, naquela hora eu voltei para o corpo e tuft, eu levantei e fui correndo dormir com meu pai e com a minha mãe. Como aquilo se repetia toda noite, meu pai começou a ser o meu primeiro mestre. Ele começou a me ajudar, começou a pesquisar o que está acontecendo com o filho mais novo dele, né? E tal, e tal, e tal, e foi quem me ajudou a entender que eu estava vivendo numa realidade, um fenômeno parapsíquico, uma experiência em projeção. E ali não parou mais. Depois daquilo, eu fui conhecendo pessoas, seres no astral e tal, e a minha vida até hoje é assim. Estou com 62 anos de idade, e a minha vida foi essa trajetória toda, aí, com muitas histórias e aventuras, né? E me conta um pouco sobre essa, você chama de academia, né? Sim. Academia de Projeções. Conta um pouquinho sobre ela. Então, eu e a minha esposa, depois de tantas experiências que nós tivemos, né, e compartilhávamos com pessoas, formávamos grupos de contato, ensinávamos as pessoas a estabelecer conexão com esses seres que nós tínhamos conexão tanto no astral como no plano físico, porque nós conhecemos seres que estavam no astral, mas eles começaram a aparecer para a gente com as naves, aparecer no físico, e nós começamos a criar grupos de contato. E muitas pessoas passaram pelas nossas práticas e hoje são contatados, desenvolvem trabalhos aí ligados a esses seres, alguns trabalham com terapias e tudo mais. E chegou um momento que a gente viu que o caminho não era ficar só trabalhando com grupos e tudo mais, que nós tínhamos que estruturar o que nós tínhamos. E aí nós constituímos uma academia, que é a Academia das Projeções, aqui no estado do Paraná, num sítio onde nós residimos, onde nós temos muitas experiências com esses fenômenos, e desenvolvemos toda uma metodologia de trabalho, né, onde várias pessoas participam, e nós ensinamos as pessoas a desenvolver capacidades parapsíquicas, né, conseguir projeção astral, projeção mental, como estabelecer comunicação com outras mentes, como estabelecer contatos, não só com entidades desencarnadas, mas também com seres projetados no astral e que estão em comunicação com a humanidade. E isso tudo corroborado com presenças físicas, porque o nosso trabalho ele se baseia em que você pode ter muitas orientações, muitas experiências no plano astral, mas periodicamente você tem que fazer uma checagem. E essa checagem é pedir para os seres que você está em contato de haver uma comprovação. E aí aparecem as naves, a gente fotografa, fazem sinais no céu, ou um ser desse se materializa numa estrutura lá fora, como comprovação de que nós estamos em contato, ou seja, as pessoas estão em contato com esses seres. E isso é a Academia das Projeções, é uma espécie de escola para se viver esse novo milênio, essa nova humanidade que está aí e que vai ser rotina, esse convívio com esses seres. E qual é o perfil das pessoas que procuram a academia?
É difícil resumir um perfil, né? Nós temos muitos alunos de todas as classes sociais, de todas as regiões do mundo, desde o Japão, China, todos os cantos nós temos alunos, porque a internet ajudou muito, né? Então, a pessoa que ela está buscando viver intensamente esse momento de transição planetária e descobrir a sua missão de vida, a sua proposta de vida nesse momento que ela está passando aqui, que é um privilégio poder estar vivendo numa transição de um planeta, ela tem o perfil da Academia das Projeções. Ela vai buscar, através das técnicas, das práticas e tal, ela vai resgatar a sua conexão consigo mesmo, que é a estrutura, o alicerce de tudo, e através disso aprofundar a sua conexão com seres mais avançados e tal, e poder desenvolver alguma atividade em comum com eles. E vocês já têm filiais fora daí? Não, nós temos só a Academia das Projeções e temos grupos e pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? E aí são como se fossem porta-vozes, né? Tem os alunos mais avançados, tem os que estão começando, tem os que estão no meio do caminho, e é uma imensa família, assim. Eu penso que num futuro esse modelo de escola vai se proliferar. E vocês podem estar sendo os pioneiros. Assim como tem o Sérgio também, não sei se você conhece, eu acho que é no Rio Grande do Sul. Você aí tem algumas pessoas, geralmente projetores conscientes, né, que vivem essa situação, sabem da dificuldade que tem de se encontrar informações sobre isso, porque é uma coisa que ainda é paranormal, mas que no futuro deverá ser normal, né? E aí vai haver a necessidade de ter uma escola dessa, de repente, em cada capital, né? Sim, com certeza, vai ser ótimo, né? Seria maravilhoso se o mundo inteiro já tivesse cheio disso, né? Porque aí nós estaríamos realmente com uma civilização super aberta, né? Super em conexão consigo mesmo e com o universo. Isso seria a meta suprema. E vai gente de outras cidades para conhecer e acaba ficando aí? Como é que funciona? Já aconteceu Isso eu muito estou isso no falando porque eu passado. tenho certeza que vai ter gente que vai se interessar, que vai estar escutando a gente. De uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ainda fazia eventos abertos, né, onde participava gente de todos os lugares, vinham pessoas de outros países, a gente trazia contatados ligados ao nosso processo de contato de outros países, até que ficaram famosos, e eram eventos muito legais, muito bacanas. Mas daí, com o processo da Academia das Projeções, a gente começou a não fazer tantos eventos abertos, né, e começou a ter mais critério para que a gente não fique girando sempre no mesmo nível, que a gente consiga aprofundar mais as coisas. Então, nós temos aqueles alunos que são bem mais avançados dentro da própria academia, e com esses, sim, nós fazemos as práticas juntos aqui no Ashram Terra-Mãe. Às vezes, 2 ou 3 vezes por ano, a gente faz retiros, o que nós chamamos de retiros. Os retiros normalmente são feitos, o último foi no litoral de São Paulo, né? Já teve um anterior que foi ali no litoral de Santa Catarina também. A gente faz numa pousada um evento de 3, 4 dias, onde aí sim é aberto, as pessoas participam assim. Que bacana. Eu quero, hoje, o tema combinado, né, foi a Guerra de Órion, porque a gente está vendo os respingos dela aqui na Terra, né? Sim. Então, para que as pessoas entendam que, lamentavelmente, lá em cima também há contendas. Por isso a gente deve procurar se unir em alma com quem gosta de paz, harmonia, justiça, amor, né? Então, saber discernir. A expansão de consciência, ela exige responsabilidade. Eu costumo dizer que algumas pessoas se assustam. Ai, mas expandiu a consciência, fica tudo tão volátil. É a mesma coisa de colocar um bebê ou uma criança da alfabetização na universidade.
Lá não tem regras, não tem horários, não tem uniforme, não tem lanchinho na boquinha, não tem nada. Então, Quer ela aprender, vai vai se ter que sentir estudar, né? perdida. Ela vai se sentir perdida. O que você tem é que amadurecer, saber, e tudo tem etapas, também não dá para pular etapas, que isso aí é prejudicial. A pessoa tem que ir aos poucos, expandindo a consciência, ampliando seus horizontes, que aí, quando ela chegar numa universidade, ela já vai estar bem tranquila. Então, antes mesmo de você começar a falar, eu já quero convidar você para vir uma próxima vez para falar a tua experiência de vida enquanto paranormal, sensitivo, palestrante e agora instrutor de pessoas que têm interesse nesse tema, tá bom? Será um Mas prazer. hoje vamos falar sobre a Guerra de Órion, porque é tanta coisa para falar que a gente tem que escolher um tema. Eu vou, Sim. então, deixar você à vontade, aí quando eu sei que você trouxe material para mostrar, né, as imagens, e aí, quando você terminar, eu volto para a gente conversar, tá bom? Ok, Por combinado. favor. Gratidão. Então, esse tema que foi solicitado sobre a Guerra de Órion, eu sei que é um tema bastante controverso e que tem muitas pessoas falando sobre ele pelo mundo todo, nesse nosso universo das pessoas que estão em conexão com mentes mais avançadas. E, lógico, vai depender da tradução de cada pessoa, as informações que estão sendo levadas a público. Nós temos aí muitas versões, mas que no final, se você tiver muita tranquilidade na hora que está estudando e vendo, você vai ver que todas acabam se encaixando. É como se cada um que está falando sobre a Guerra de Órion, ele pegasse uma matiz, né, um detalhe, um momento desse grande evento, e aquilo foi um detalhe que envolveu o processo. E o processo é muito maior do que a gente imagina. No nosso entendimento de todo esse acontecimento cósmico sobre a Guerra de Órion, eu trato dele nesse meu livro aqui, ó, Aliança dos Exilados. Esse livro, Aliança dos Exilados, ele tem em todas as livrarias, inclusive na Amazon, que é mais comum o pessoal adquirir, e já está saindo sua segunda edição, inclusive com adendros de cientistas que gostaram tanto do tema que está nesse livro, que colocaram referências da ciência atual que comprova no conteúdo desse livro. Porque todo esse material que está aí, ele fala da história da humanidade da Terra dentro de toda a informação passada em contatos com extraterrestres pelo mundo. Então, ali tem informações nesse livro que são as informações passadas por extraterrestres de boca ao ouvido, ou seja, de contatados que conversaram, que falaram com esses seres, e daí veio toda a informação. E nós conseguimos fazer uma síntese disso através da nossa experiência de contato, junto com os seres que nós estamos em comunicação, e conseguimos transformar ele numa literatura enxuta e que conta desde o início do processo até a quarta revolução industrial. Então é uma espécie de um resumão de todo esse advento fantástico que é o Projeto Terra, que esses seres costumam chamar de o grande plano cósmico, né? Porque envolve não só a Terra, envolve muitos planetas, muitos mundos passando por situações similares a nós. Mas a nossa relação com eles é relativa ao Projeto Terra, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando nós falamos de a Guerra de Órion, eu busco tratar como as guerras de Órion, porque a nossa história é muito mais antiga do que a gente imagina. Esses seres, eles nos dizem que todo esse advento da criação do Projeto Terra, ele deriva de todo um trabalho muito antigo que aconteceu há milhões de anos atrás.
Esses extraterrestres, eles afirmam que o universo ele abriga múltiplas dimensões, múltiplos mundos e civilizações avançadas. E que cada uma destas realidades envolve distintos níveis de consciência para atuarem neles. Neste imenso cenário que esses seres retratam, eles nos asseguram que essas civilizações extraterrestres que nos precederam, elas alcançaram um altíssimo desenvolvimento tecnológico. Mas devido a essa excessiva evolução tecnológica, algumas delas, não todas, algumas delas ficaram muito mentais, muito lógicas, muito científicas, muito ligadas ao raciocínio. Perderam muito as capacidades que eles tinham de sentir emoções, ou do próprio sentimento em si. E acabou, por isso, se bloquear o processo evolutivo desses seres. E isso levou-os a compreender que eles deviam retomar as origens deles, e nisso é que entramos nós, o Projeto Terra, além de outros, mas vamos falar do Projeto Terra. O ser humano terrestre, ele se torna como se fosse um espelho para que esses seres pudessem recordar e readequar os seus passos. Assim que surgiu o plano cósmico, onde o Projeto Terra é um dos protagonistas dessa história. Então vocês veem que a coisa ela é bastante envolvente, ela pega aí não somente nós no planeta, mas é uma conjuntura, né, de galáxias, na verdade. Esses seres, quando eles se comunicam, eles falam que eles trabalham num grupo local, que é um conjunto aí próximo de galáxias que estão ao entorno da galáxia central, que é de Andrômeda. Então, todo esse projeto, esse plano cósmico foi nessa região. E nós aqui somos uma parte disso. É nesse contexto amplo que nós vamos começar a entender um pouquinho essa história da Guerra de Órion. Eu vou buscar fazer uma síntese, fazer extremamente enxuto, assim, com saltos, né, de milhões de anos, mas que acredito eu que didaticamente vai dar para entender um pouco mais todo esse contexto de vários momentos em que Órion esteve aí participando dessa realidade que nós trazemos até hoje. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. Compartilhar. E aqui nós temos a capa do que nós vamos conversar hoje, sobre as guerras de Órion. Parece que estamos falando de Star Wars, né? Uma guerra no espaço e tudo mais, mas não é muito diferente disso. Existe uma história bastante cabulosa que aconteceu há muito tempo e muito longe daqui, e também algo muito similar, derivado disso, que aconteceu aqui, bem pertinho, no nosso planetinha, no planeta Terra, né, há cerca de 12 mil anos atrás. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar. Aqui está o livro que eu falei, toda essa temática aí é parte de um pequeno trecho desse livro, mas tem muito mais coisa ali que conta a história da humanidade. Segundo esses seres, o nosso planeta Terra ele é formado por 13 raças que, na verdade, são todas estrangeiras, porque são seres que perderam seus corpos originais, destruíram seus planetas, a vida na superfície dos planetas, e ficaram vivendo somente no corpo astral, ou seja, perderam seus referenciais físicos. E isso faz com que, num processo natural de evolução, eles fiquem com a evolução deles truncadas. E aí entra um dos projetos desses seres, que é o Projeto Terra, que é um local onde parte dessas raças estrangeiras, que não tinham corpo físico, puderam começar, ou tiveram a possibilidade de poder viver na tridimensionalidade, num corpo físico, e retomarem seu processo evolutivo. Então isso é muito interessante,
porque isso tudo faz parte de matemática muito interessante e complexa, porque para definir isso, há milhares, eu digo milhões de anos atrás, essas reuniões que definiram isso nos conselhos, elas tiveram muitos seres, muitas pessoas contra. Inclusive alguns seres de Órion, por saberem que Órion seria o protagonista de boa parte do projeto Terra, seres que viviam naquela região, eles se opuseram. Antes da própria existência da Terra, eles se opuseram ao projeto e geraram muito atrito com os conselhos superiores daquela região. Então, houve já um início de atrito e de divergências fortíssimas, que poderíamos chamar de uma primeira guerra até, mas eu não coloco como uma guerra mesmo. Foi algo assim, envolvendo facções de pessoas de Órion que não eram a favor desse empreendimento. E isso criou muitos dissidentes, muitas pessoas nesse lugar que eram opostas, né? Eles faziam força de oposição e começaram, desde o início do projeto, a minar, a criar mecanismos para destruir o projeto Terra desde o início. Então você vê que a coisa é bastante complexa, mesmo em civilizações avançadas existem essas coisas. Principalmente porque tinham raças aí que não tinham evoluído a nível de sentimento e emoção, estavam só na lógica. Eles não tinham aceitado essa necessidade de recuperar suas emoções, seus sentimentos. Então, aqui na Terra, nós temos aí essas 13 raças estrangeiras que começaram seu ciclo de evolução e também várias raças do nosso universo local que trabalharam e acabaram se envolvendo com o projeto e acabaram fazendo parte dessa humanidade. Há cerca de 25 mil anos, vamos enxugar todo aquele tempo do início. Não vamos contar como que se originou o ser humano, de onde que veio, porquê e tudo mais, mas nós sabemos que as sementes que foram colocadas aqui, entre aspas, né, a genética, é uma genética de Órion. Então, tanto os animais, plantas e a genética de pessoas que começaram a nascer aqui, utilizando elementos da própria natureza do planeta, foram através de genética de Órion. Então, aqui há 25 mil anos atrás, esse conselho superior, ele decidiu enviar aqui para a Terra guardiões e vigilantes. Então, vieram aí seres de Órion e seres das Pleiades, principalmente. Então, aqui vocês veem, né, que de Órion nós temos ali aquele baixinho branquinho, nós temos em cima aqui Oxalc, né, que é um dos seres que a gente tem contato, que ele é de Órion, inclusive, um dos que conta essa história para a gente. Nós tivemos contato físico com ele. Temos aqui à direita um reptiliano, que são seres que vêm de Órion também, boa parte eram seres que faziam parte dessa dissidência também. E do lado esquerdo nós temos um ser das Pleiades, que é uma raça muito parecida com os nórdicos e tal, e que vieram como guardiões, mas vieram aqui a trabalho, né, para manter a proteção em cima do planeta e tal, porque muitas tecnologias já estavam nessa época, pouco tempo atrás, segundo eles, 25 mil anos, já estavam interferindo no projeto, fazendo suas ações por conta própria e tudo mais. Só que quando veio esses guardiões, como foi muito tempo depois daquela dissidência original lá em Órion, não se sabia que dentro do agrupamento de Órion veio alguns dissidentes, justamente para minar o processo. Uma parte do que nós sabemos, quem conhece a história do livro de Enoque, vai saber que existiu nesse advento um envolvimento entre os seres que vieram das Pleiades e as pessoas que existiam aqui na superfície do planeta. E a ordem dos guardiões era que eles não se envolvessem diretamente com as pessoas, de maneira nenhuma, mas, através de subterfúgios de alguns dissidentes de Órion,
200 ou mais pleiadianos acabaram vindo para a Terra e começaram a se envolver com as pessoas, o que deu aí uma hibridização, ou seja, duas raças diferentes entraram em reprodução, gerando híbridos. E esses híbridos geraram seres com uma capacidade imensa. Porque imagine, os pleiadianos eram uma raça pura, super evoluída, e acabou contribuindo com a sua genética com os seus descendentes aqui na Terra. E aí originou um povo muito avançado que nós conhecemos como os Atlantes. Então, há cerca de 23 mil anos, esses seres, através da ação desse conselho superior, foram separados todos esses pleiadianos que vieram sem ordem, né, por vontade própria, e tiveram filhos junto com os casais, né, e os filhos foram todos isolados num continente que existia no Oceano Atlântico. Então, aqui começaram a se desenvolver, e eles tinham tecnologia, tinham tudo que os outros não tinham. Os povos originários da Terra tinham pouquíssimo desenvolvimento. E esses não, eles levaram toda a tecnologia que eles tinham para lá. E foi uma civilização que cresceu muito rápido. Então, a Atlântida, ela nasceu por estímulo dos dissidentes de Órion. Tá? Eles atuaram em cima dos pleiadianos, que acabaram originando isso. Isso é um detalhe que não fazia parte do planejamento da história da Terra. Mas graças à ação desses seres, que a ideia era minar o processo, para dar tudo errado, e esses dissidentes de Órion continuaram agindo. Então você vê que remanescentes da Guerra de Órion, lá de milhões de anos atrás, já estavam aqui minando a nossa história. Estavam tentando minar o processo. Então, não é uma coisinha, uma guerra que aconteceu e brigaram e acabou, não. É um negócio que acompanha todo o projeto Terra e está até hoje em voga. Até hoje é vigente isso. Esses seres ainda continuam por aqui. Mas, continuando aí o nosso entendimento, os Atlantes, como sendo uma civilização com seres de tecnologia, com muito conhecimento e bastante capacidades parapsíquicas, inclusive, se espalharam pelo planeta todo. Eles viraram a Roma da época, vamos brincar assim, se bem que Roma não conseguiu ir muito longe, mas seria uma civilização avançadíssima, que se tornou a principal civilização do planeta. Eles não estavam numa ilhazinha perdidos. Eles começaram a fazer colônias em vários locais, como na própria África, onde tinham imensas regiões aonde era dominado por essa civilização atlântica, junto com os povos originários ali que começaram a trabalhar com eles. Também se espalharam aí pelas Américas. Nós temos aí remanescentes de estruturas como essa de Sacsayhuamán, perto de Cusco, nos altiplanos peruanos, e outras como Tiahuanaco, ou ruínas como tem aí em várias regiões do mundo e que ainda não se entende como que os seres humanos tiveram tecnologia para fazer essas estruturas líticas, porque as estruturas de pedra são as únicas que duram, né? São as únicas que se preservam com o passar dos milênios e milhões de anos. Então, essas estruturas todas foram feitas na época por civilizações avançadíssimas, e eram os Atlantes. Então, temos grupos nossos, inclusive, ligados ao nosso processo, que percorrem todos esses locais do mundo todo, e todo ano temos novidades, buscando provas que isso, tudo que aconteceu, em vários cantos, inclusive na Indonésia, na própria China, em outros cantos do mundo, tem estruturas como essa. E, segundo esses seres, isso foi derivação da época que os Atlantes estavam pelo mundo todo. Pois bem, eles se espalharam, né? Então tinha os povos originários aí de vários processos no planeta Terra, em vários continentes, tinha esses guardiões e vigilantes protegendo de uma certa forma, mas tinha esses isolados que formaram os Atlantes. Tinha uma civilização anterior aos Atlantes, que eram os Lemurianos, um primeiro projeto que foi feito por esses seres de Órion aqui na Terra e que originou o ser humano. Nós derivamos
daquela primeira raça lemuriana. E também tinha os dissidentes aqui, todos vivendo fisicamente aqui na superfície do planeta. E toda essa gentarada se envolvia em verdadeiras batalhas o tempo todo, sempre um tentando sobrepor o outro, sempre um tentando ser o predomínio em relação aos outros. E por estímulo desses dissidentes, que eram os dissidentes originais lá de Orion, que ainda estão aqui até hoje, esses seres provocavam esses atritos, essas divergências, essas insinuações que começavam a criar atritos e guerras entre os povos que aqui existiam. Nessa mesma época, há cerca de 12.300 anos, um corpo errante, um asteroide imenso, chocou-se contra um dos planetas do Sistema Solar. Esse planeta se chamava Phaeton. Tem gente que chama ele de Maldek, outros chamam ele de Darmon. É o planeta que acabou originando o cinturão de asteroides. Então, esse planeta Phaeton, ele tinha colônias de seres que estavam em missão aqui. E devido a esse choque, simplesmente vaporizou todo esse planeta, virou fragmentos, e a atmosfera e a água de Marte, que também era um planeta habitável, simplesmente nesse choque foi tudo para o espaço. Ou seja, em questão de poucas horas, se perdeu toda a água e a atmosfera de Marte. E as civilizações que lá existiam deixaram de existir. Fragmentos desse choque acabaram formando duas pseudoluas que chegaram até a Terra. Então, nós temos aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e entre Marte e Júpiter ficava Darmon, ficava Phaeton, ou Maldek, que virou o cinturão de asteroides aqui, que é os fragmentos de um planeta destruído, né? E nesse local, inclusive, tinham remanescentes desses pleiadianos que originaram ali os povos da Terra, né? Os Atlantes viviam nesses locais. Marte e Darmon eram habitados, não era só a Terra que tinha vida na superfície. Então aqui estava o local, e devido a esse choque, foi o fim desse planeta, que autores chamam com nomes diferentes, por isso que eu coloquei os 3 nomes mais utilizados aí, que ficava nessa órbita entre Marte e Júpiter. Nessa época, a Terra tinha 2 pseudoluas pequenininhas, 2 fragmentos, e a Lua que nós já conhecemos, na sua órbita. E isso provocava grandes alterações no nosso planeta. Né? Isso aqui era uma loucura em termos de ambiente. Não deu poucos anos depois, cerca de 12.200 anos atrás, ou seja, praticamente 100 e poucos anos depois, essas 2 luas acabaram sendo atraídas pela Terra e caíram na superfície da Terra. Então, praticamente, acabaram aquelas 2 estruturas e ali foi o chamado afundamento da Atlântida. Foi ali que a Atlântida deixou de existir, ou seja, os maremotos, os tsunamis imensos provocados ali, toda aquela alteração, teve uma dessas luas, caiu em cima do continente onde ficava a Atlântida e acabou desaparecendo esse continente todo. Então, toda aquela tecnologia que existia, a capacidade de reprodução das pessoas, inclusive, tudo isso virou uma tragédia. Relatos desse tem em todas as culturas do mundo inteiro, que nós chamamos dos vários Noés. Então, temos relatos até hoje desse grande incidente no planeta inteiro, que afetou todos os povos que existiam por aqui, e que, nossa, lançou a Terra num abismo. Sobraram muitas pessoas, alguns seres com muita tecnologia, mas que foi uma tragédia dificilmente recuperável. 200 anos depois, há cerca de 12.000 anos atrás, os seres remanescentes que tinham na Terra viviam em atrito. Né? Guerras. Você pode ver que a nossa história é baseada em guerras. Mas por que é baseada em guerras? Porque, imagine,
o planeta todo foi povoado por 13 raças que acabaram destruindo seus mundos originais e não tinham referenciais físicos. Quando esse povo começou a encarnar aqui na Terra, quando criou-se a possibilidade de ter corpos biológicos que pudesse abrigar esses seres dentro deles, eles continuaram sendo bélicos como eram, né? Ou seja, muito desses atritos já vem da própria origem. Então, essas guerras e atritos constantes num planeta super agitado, derivado a todas essas transformações que viveu, tinha, chegado num basta. Existe toda uma organização no universo, no nosso grupo local aqui, principalmente, que se chama Grande Fraternidade Branca da Estrela, que fica em Andrômeda. Dali partem todas as operações que envolvem esse grupo local. E naquela época, alguns grupos de sobreviventes mantiveram alguma tecnologia e estavam se espalhando pela Terra, mestiçando-se. Foi aí que essa Grande Fraternidade Branca decidiu intervir. E esse ser que está aqui, para quem não identificou ele ainda, é um retrato buscando mostrar a imagem, né, que tinha e que tem um ser chamado Melquisedeque. Ele foi um dos representantes de 32 raças que vieram há 12 mil anos atrás aqui fundar uma das bases da Grande Fraternidade Branca e tentar pôr ordem na bagunça que era o Projeto Terra. Por mais que tivesse muita vida, muita abundância, muita fartura de tudo, existia muito atrito, muita guerra, muita competição. Então, dentro desse universo que nós conhecemos, o nosso grupo local, nós temos a Grande Irmandade da Estrela, que se reúne em Andrômeda, temos o Conselho dos 24 Anciões, que fica próximo a nós, ou seja, ele fica aqui pela nossa galáxia, né? E esse círculo azul é o princípio da Grande Fraternidade Branca na Terra, ou seja, uma das representações, como se fosse uma embaixada, foi criada aqui para começar a pôr ordem nisso tudo. Lógico que no início eram esses 32 seres extraterrestres que começaram a pôr um pouquinho de ordem, participaram de muitos atritos, e com o passar do tempo, a Grande Fraternidade Branca foi se instalando e tal, e hoje é outra. Nós podemos ter uma live aí específica só sobre Grande Fraternidade Branca, devido à quantidade de informação que nós temos. Hoje ela se constitui de 4 grandes ordens. A Ordem de Micael, a Ordem de Enoque, de Melquisedeque, da qual faz parte a Ordem dos 7 Raios, dos famosos Mestres dos 7 Raios, e tem também a Ordem dos Confederados, que envolve os extraterrestres em missão aqui na Terra. Mas é um tema para um outro momento. O importante é saber que isso existe. Isso veio para cá, começou há 12 mil anos atrás. Naquela época, esses emissários da Grande Fraternidade Branca, meu Deus, foram hostilizados aos 4 cantos. Houve muita resistência. Eles não conseguiam pôr ordem nas coisas, foi bastante difícil. E é ali que se originou o que muitos autores chamam de Guerra de Órion. Porque, na verdade, ela foi minada por dissidentes de Órion, tinham muitos seres de Órion participando, ajudando a Grande Fraternidade Branca, e tentando pôr ordem nessa bagunça que tinha virado a superfície do planeta Terra. Então, essas foram as verdadeiras batalhas de deuses que se espalharam pelo planeta inteiro, envolvendo praticamente todos os povos e por ação desses lá do princípio do projeto que estavam minando essa história toda. Então, nós temos descrições dessa grande batalha dos deuses no Mahabharata indiano, né, nos Vedas. Nós encontramos isso e em outras literaturas pelo mundo, aonde era constante se ver esse atrito e grandes poderes vindo de naves, de seres de vários mundos, com essas representações que nós temos aí bastante interessantes, criativas, né, dessas bigas com elefantes, e eram brigas no céu, e as pessoas retratavam aquilo na época. Então era algo muito poderoso. Viveu-se nesse período uma batalha
uma guerra de deuses, e que muitos tratam como Guerra de Órion, porque foi uma guerra imensa, que atingiu o planeta inteiro na tentativa de pôr um pouco de ordem, de harmonia nisso aqui, mas o pessoal respondeu na paulada e na bomba. Tanto que tem aqui, eu até coloquei, uma das bombas utilizadas era chamada Brahmastra. Na literatura védica você encontra assim, a Brahmastra, os sintomas dela são iguaizinhos ao de uma bomba atômica, uma bomba nuclear, aí, sei lá. Então, isso aconteceu na Terra, cerca de 12 mil anos atrás, e durou muito tempo. Até conseguir pôr esse povo em ordem, foi muito tempo. A Confederação dos Mundos, que estava sendo recém-formada por esse Conselho de Andrômeda, eles estavam estruturando e reestruturando outros setores aqui no Sistema Solar, justamente para poder acompanhar o que acontecia na Terra. Foram mais ou menos 2.000 anos de intensas atividades para o incremento de um governo positivo no planeta. Além da grande fraternidade branca formada na Terra, formou-se também em planetas próximos e na Lua, bases, foram chamadas de bases confederadas, porque eram ligadas a esse conselho superior e que atuaram direto aqui na Terra para pôr ordem. E acabou formando o que nós conhecemos hoje de confederação, ou a grande confederação do mundo, tem gente que chama de confederação galáctica, é isso aí. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas para vocês verem que tem muita coisa na nossa história que não está encaixada, nós temos aí esse tubo metálico estimado em 65 milhões de anos, encontrado na França. Aqui nós temos esferas metálicas encontradas em Minas, estimadas em 2,8 bilhões de anos. Gente, quem que fazia esferas metálicas há bilhões de anos? E está aqui na Terra isso. Temos aqui o artefato de Coso famoso, né, que buscam explicar que é uma vela de ignição que estima-se entre 100 e 500 mil anos. Então é resto de tecnologias que ficaram aqui na Terra e foram encontrados. Aqui nós temos uma marca de mão humana com 110 milhões de anos, então é muito mais tempo do que a ciência diz que surgiu o ser humano. Já tiveram outras pessoas com mãozinhas de 5 dedinhos por aqui muito antes, né? Nós temos aqui no Peru, para quem não conhece, vale a pena conhecer, as pistas de Nazca, que fica no deserto de Ocukage, e nós temos ali, nessa mesma região, que tem essas marcas no solo, que você vê só de cima, foram encontradas muitas pedras, um verdadeiro registro lítico, e foi fundado aí um museu chamado as Pedras de Ica, né, onde o Dr. Cabreira mantém essas pedras, tem muitas, são milhares dessas pedras lá, todas com desenhos, representando uma época que a humanidade desconhece. Aqui um dinossauro comendo uma pessoa. Aqui nós estamos vendo duas pessoas fazendo uma espécie de transplante de coração no outro. Aqui nós temos dinossauros e pessoas, dinossauros. Poxa, um povo que conviveu com dinossauros. Então, se os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, esse povo era anterior a isso. Temos aí relatos também dos Dropa. Quem não conhece, investiga. O caso Dropa seria o Roosevelt tibetano, né, de seres pequenininhos que conviviam com o povo naquela época e que está registrado nessas pedras Dropa, que são uma espécie de uns discos, também estimado em 12 mil anos. Então nós vemos que tem muita coisa que aconteceu, que nós temos aí muita informação a respeito, mas não dá para colocar tudo aqui. Sendo que, após esse apaziguamento, que a Grande Fraternidade Branca, junto com a Confederação, que fazem parte da mesma estrutura, conseguiram pôr um pouco de ordem aqui na Terra, começou-se todo um desenvolvimento mais harmônico na China, na Índia, e ali, perto do Iraque, na Mesopotâmia,
começou o projeto dos Sumérios, que é um dos projetos, e começou o tutoramento da humanidade com outros parâmetros. Os seres já não participavam tão diretamente, existia uma certa distância para não haver tantas interferências diretas, por mais que ainda aconteciam. E aí derivou vários projetos, né? Não só esse dos Sumérios, como veio o projeto egípcio e o projeto aqui das Américas, né? E se espalharam pelo mundo todo, vários projetos civilizatórios. Então, na Índia, na China, na Mesopotâmia, nas Américas, que seria o quinto momento chave que iniciou essa chamada era ariana que nós estamos hoje. Nós estamos vivendo esse momento e estamos passando pela transição dessa era para uma outra. Então, foi um momento de muita difusão, de muita história acontecendo, mas foram aí 12 mil anos desde que conseguiram pôr ordem na coisa, até hoje, uma tentativa de transformar aqui num planeta onde as pessoas não façam tantas guerras, tantos atritos. E desses projetos, que foram a base aí da nossa civilização, criou-se praticamente tudo que nós conhecemos e por aí foi. Né? Desde a escrita, os calendários, e irrigação, estrutura, né? A parte de arquitetura, artesanato e tal, a humanidade foi tutorada para que chegasse agora nesse ponto que nós estamos hoje. Então, gente, no momento atual, está em nossas mãos se nós somos uma civilização que terá a possibilidade de se tornar cósmica. Quanto mais nós conseguimos abrir as nossas mentes, conseguimos abrir nossos corações a que fazemos parte de uma civilização que é cósmica, que tem irmãos em outros rincões desse universo e que temos que fazer tudo o que pudermos para que a paz exista nesse mundo, que esse planeta seja preservado harmonicamente e as sociedades possam conviver com suas culturas diferenciadas de forma harmônica, todo o esforço deve ser empreendido. Porque é isso que a Grande Fraternidade Branca tem feito no mundo todo. Ela está presente em praticamente todos os continentes e atuando da melhor maneira possível para apaziguar os ânimos desses seres bélicos, que foi, na verdade, o que nós somos hoje, de fato, né? Nós somos o resultante de toda essa história super agitada, controversa, cheia de adendros e participações de seres de outros mundos, e que nós somos essa resultante. Então nós começamos a entender que, muitas vezes, o que nós chamamos de a Guerra de Órion são as guerras inspiradas por Órion. Né? Aquele movimento dissidente de milhões de anos lá atrás ainda foi respingando em vários momentos da história da humanidade, até culminar numa guerra horrorosa há 12 mil anos, que quase extinguiu toda a vida realmente no planeta, mas conseguiu-se pôr ordem. E nós hoje aí até que estamos sendo bem vistos por esses seres. Eles estão dizendo até que nós estamos conseguindo estar melhores do que eles achavam que nós estaríamos. Então, tem guerra aqui, guerrinha lá, briga lá, gente ainda competindo por alimento, por poder e tudo mais, mas faz parte da nossa genética, faz parte do nosso poder interior, que é carregado dessas forças que nós carregamos desde que destruímos mundos de origem. E que muitos de nós já transmutaram, já transformaram isso em luz, e hoje agem em harmonia, buscando a sua parte, realizar a sua parte desse trabalho imenso desses seres de luz na superfície do planeta. Hoje, essa grande fraternidade branca é composta, na sua grande maioria, de seres humanos da Terra, que com o passar do tempo foram evoluindo, se iluminando e vindo a participar dessa fraternidade, e hoje estão atuando em praticamente toda a Terra. Você encontra aí pessoas vinculadas a esse projeto em todos os cantos. Então é isso, resumidamente, o Maia,
esse é o que seria, no que esses seres nos transmitiram, o complexo das guerras de Órion. Eles não foi só um momento, ele foi vários momentos que interferiram em todo o processo evolutivo, desde a criação do Projeto Terra até hoje. Estava com meu microfone desligado. É muito bacana, muito clara a sua explicação. E quando você fala que antigamente você fazia trabalho aberto com o grande público e agora afunilou porque vocês recebem instruções. A minha vida foi exatamente o contrário. Eu, quando conheci os seres extraterrestres, foi para estudar uma moça, ajudar uma moça que era paranormal e acabei acompanhando os trabalhos, e inclusive eles propuseram para a gente um trabalho chamado Missão Terra. Engraçado, né? E esse nome Missão Terra, vários deles usam porque realmente é Missão Terra, né? Para eles que estão longe. E na época nós realmente tínhamos um trabalho bem fechado, sabe? Inclusive eles falaram que quem entrasse, quem concordasse em trabalhar, não entraria mais ninguém, só sairia. Quem quisesse sair, sairia, mas não entraria mais ninguém. E nós ficamos um grupo fechado, acho que foi de 95 a 99, 4 anos. Interessante, né? Legal. E aí vem aquelas mensagens maravilhosas, vem aquelas informações de primeira mão, aquelas historinhas, né? A gente aqui na Terra ouve sobre os outros planetas, ou sobre outros países, e com eles a gente ouve a história dos outros planetas, né? Bem bacana mesmo. Eu, infelizmente, né? É um programa gravado hoje mesmo, só que um pouco mais cedo, porque o Emanuel não podia na hora da nossa live, e a gente já está há 2 anos e 3 meses, raramente a gente muda o horário da live, às vezes quando muda, no máximo 1 hora, né? Antecipa 1 hora, quando os amigos da CPO vinham, da Casa Plataforma de Oração vinham, eles pediam para fazer 1 hora antes. Só que à tarde, aí eu vou ter que fechar, né? Gravei, e eu vou soltar, então, né, às 7 horas. Aí os colegas nem vão poder fazer as perguntinhas deles. Fica no próximo momento, né? Isso, quero que você volte para falar sobre a Grande Fraternidade Branca, que, aliás, eu coloquei o pé no caminho, eu despertei com um livro de Sanat Kumara, Escada de Ouro de Vênus. Eu morava no Rio de Janeiro, minha mãe ganhou esse livro e ela olhou para mim, achou que eu era muito... que não ia gostar, e deu para minha irmã, que nunca leu. E aí eu achei na cabeceira aquele livro, eu falei, peraí, que eu sempre quis saber, né? Me falavam que o céu tinha 7 etapas, 7 degraus, e eu sempre quis chegar até o 7º. Quando eu li aquele livro, falei, peraí, quem sabe aqui tem. E tinha, porque o modelo de vida de... Aquela imagem que eu coloquei ali, talvez eu tenha trocado os nomes, aquela imagem é de Sanat Kumara, que foi um dos 32 seres. Exatamente, eu troquei por causa da ordem de Melquisedeque, mas é Sanat Kumara, porque ele foi um dos líderes, um desses 32 seres principais que instalaram a Fraternidade Branca aqui na Terra. Então, Sanat Kumara é uma inspiração para nós. 18 milhões de anos. Na literatura... fala que eles vieram, fizeram um conselho em Sírios,
E aí Sanat Kumara disse, não, eu aceito a missão, e escolheu alguns Kumaras para vir, então, na Terra, escolher o momento apropriado, né, das conjunções. Olha aí, hoje nós temos um eclipse, né? E engraçado que eles escolhem as conjunções, é como se facilitasse o magnetismo de um planeta, de uma estrela, de alguma coisa assim, e vieram para o deserto de Gobi, né? Sim. Mas, olha, a tua explicação foi maravilhosa. Eu vou pedir para que quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, anote nos comentários, porque não vai ter, talvez tenha o chat no momento da live, mas não adianta colocar no chat, porque depois ele some. Tem que vir depois da live, anota a pergunta, vem depois da live e coloca no comentário, que eu prometo ler para o Emanuel quando ele voltar, porque a gente já vai agendar, inclusive, eu não sei, mas a gente conversa, eu não sei se já está confirmado para a semana que vem, mas eu já agendaria, entendeu? Até porque não deu para fazer, o pessoal não deu para fazer perguntas, né? Eu fiquei super satisfeita com as explicações, até porque eu comecei nisso há 30 e poucos anos atrás, e você acredita que eu tenho todos os meus livros, inclusive esse? Foi na década de 80 isso, no Rio de Janeiro, eu morava lá. E eu mergulhei de cabeça em metafísica, tanto é que quando eu vim para Manaus, eu dava palestras, e foi depois de uma palestra que me convidaram para conhecer a moça que contatava esses seres. Você fala no livro, né? Eu te pergunto uma coisa, alguma vez um ser chamado Shontor se comunicou com vocês? Com esse nome, não. E não, nós sabemos, né, que eles mudam os nomes. Dependendo dos locais que eles vão, eles mudam os nomes. É verdade. Justamente para quando a pessoa vocalizar aquele som, ele saber que é exatamente com aquele grupo, com aquelas pessoas, mas às vezes é o mesmo ser. É que ele me deu uma incumbência, né? E eu estou agora, né, com uma atividade, mas no plano extrafísico, e de muita responsabilidade por confiança dele e dos outros anciões, né, que confiaram em mim. Mas eu acho, Emanuel, como eu também vou ter que preparar a subida desse material, né, que a gente está gravando aqui, mas a gente está gravando como se fosse ao vivo, tanto é que eu fiz agora também a chamada para o pessoal, eu falei, olha, eu não vou poder botar o link, porque vai ficar oculto até o momento, mas vai lá no canal, aciona notificações de todas, que aí, quando for para o ar, hoje, né, 8 de abril de 2024, o YouTube deveria chamar, né? Às vezes não chama, mas deveria chamar. Então, se você for lá no sininho e colocar todas, eles vão, a probabilidade de chamarem você é muito grande. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, quero agradecer a oportunidade, né, Maia, né, de estar com você, de estar com o teu público maravilhoso e poder estar compartilhando um momento aí que nós levamos alguma informação, trocamos algumas informações que vão sempre alicerçando, estruturando alguma coisa interna na gente para que a nossa caminhada se torne mais sólida, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder compartilhar esse momento com vocês. E eu muito feliz, muito grata pela sua presença e suas considerações finais, por favor. Então, pessoal, nós estamos passando aí por um momento muito importante de transição planetária, em que essa oportunidade, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui por opção. Nós optamos estar vivos na tridimensionalidade num grande momento da transição planetária. Então, nós temos que aproveitar esse momento para superar aí as nossas crenças, dogmas, nossas limitações
e acessar o nosso mundo interno, nosso eu interno, que é o nosso alicerce, que é a nossa estrutura na caminhada. Então, aquela questão que muitos ficam assim, eu não gosto de fazer meditação, eu não gosto de fazer práticas assim, assim, assado. É momento de começar a buscar caminhos como esse para ir realmente na direção do encontro consigo mesmo, porque é a maneira de maior eficácia na resultante final nessa transição planetária. Nós estamos passando por grandes transformações, são muito mais amenas do que estavam previstas lá nos anos 80, mas por mérito justamente da própria humanidade, cooperando, ajudando, participando. Então nós temos que aproveitar esse momento. E não é um momento qualquer, é um momento que está sendo observado por muitos povos, de muitos mundos, porque nós vamos nos reirmanar com a nossa família cósmica. E vai ser um momento lindo e maravilhoso. E poderemos estar juntos, novamente conectados com aqueles que nós amamos. Muita paz para todos. Acabou que nas suas considerações finais eu lembrei de fazer uma pergunta. Nesses últimos meses eu tenho me sentido participando de reuniões lá em cima, decisões, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, que você citou, né? E eu sinto que houve uma mudança muito grande no sentido de seres que, digamos assim, aparentemente agiam para o bem, mas que, na verdade, fomentavam conflitos, eles estão agora se afastando mesmo da Terra. Não estão enganando mais ninguém. Vocês têm tido algum tipo de informação nesse sentido? Sim, sim, claro. Inclusive, numa das últimas reuniões que nós tivemos com esses seres, e estavam, inclusive, alunos nossos participando no plano astral, né? Isso foi uma reunião grande, tinha muita gente naquele ambiente. Eles deixaram bem claro para nós que a ação desses dissidentes, desses seres negativos, que estavam já há muito tempo dominando a humanidade, ela estava simplesmente dissipando. Eles estão esperneando ao último, ainda convictos ainda da sua dissidência, mas não estavam tendo poder de conseguir agir tão diretamente como eles estavam, justamente por causa da energia emanada pelos seres humanos, por nós, da Terra. A gente conseguiu elevar o nível de frequência da mente humana, das emoções, do astral e do mental humano, a tal ponto em que as ações deles em pontos de liderança não têm mais efeito. Então eles não vão conseguir criar uma terceira guerra mundial, eles não vão conseguir destruir um planeta, eles não vão conseguir fazer nada disso. Não vão mais ter esse poder de influência. Maravilha, 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 como diz meu amigo João Direne, que inclusive hoje amanhã vai passar por uma situação e que eu desejo coisas maravilhosas para ele, porque ele gosta muito de falar maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos ficando por aqui. Meus amigos, desfrutaram desta palestra maravilhosa sobre um tema importante. Vamos expandir a consciência, vamos evoluir, vamos deixar de ser criancinhas que fazem pipi na calça, que mamam na mamadeira, e vamos começar a exercitar nossos músculos espirituais. E os músculos espirituais se exercitam exatamente com conhecimento, com meditação, com expansão de consciência. Tá bom? Obrigada por estarem conosco. E na próxima segunda-feira, olha, de repente pode ser até o Emanuel
ou então a menina, né, se bem que o pessoal foi lá para o grupo dela e estão destrinchando tudo, a última palestrante que veio aqui na segunda-feira. Então, vamos conversar então, para ver se o Emanuel retorna, e obrigada por estarem conosco, e já sabe que segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Manaus, você tem um encontro marcado aqui no Bate-Papo com o Mais Mail. Beijo no coração, feliz eclipse, feliz expansão de consciência, feliz evolução e vamos que vamos. Muito obrigada, Emanuel, e vamos nos falando, tá bom? Vamos nos falando. Namastê. Namastê, um grande abraço.